Bem-vindos, pessoal, à nossa aula 14 do nosso curso de Desenvolvimento para a Web, curso de HTML. Hoje é um marco para o nosso curso, eu considero como um marco, porque veremos uma outra linguagem que pode ser usada e é usada junto com HTML, que é a linguagem CSS. Uma linguagem muito importante para o desenvolvimento web, e logo vocês verão o porquê. A aula de hoje é uma introdução, e as aulas seguintes também tratarão desta linguagem. Primeiro, o CSS, assim como o HTML, ele é uma sigla, que significa folha de estilos em cascata, ou em inglês, Cascading Style Sheets. E, assim como o nome diz, são arquivos, é uma linguagem de programação que fornece opções a mais de formatação para a nossa página, para o nosso site. Pensem que tudo que não é possível fazer com HTML ou é possível de forma limitada, o CSS amplifica, amplia as opções, principalmente se tratando de formatação, de estilos. Assim como o HTML, ele não é uma linguagem de programação, é uma linguagem chamada de marcação, tecnicamente, e, como eu comentei há pouco, serve para formatar letras, imagens e até mesmo posições e layouts de imagens e da estrutura da página. Por que usar o CSS? Ele amplifica, então, ele possui opções a mais que o HTML. Ele é uma linguagem mais fácil que o HTML. O HTML já é uma linguagem fácil, como vocês viram, e o CSS consegue ser ainda mais fácil e mais simples. É muito fácil de fazer a manutenção de sites, principalmente porque, junto com o CSS, podemos fazer algo que chamamos de modulação, ou seja, no HTML colocamos somente o conteúdo do site, textos e imagens, por exemplo, e no CSS toda a formatação, seja de cor, de posicionamento e assim por diante, tamanhos. Fica muito mais separado, o código fica muito mais limpo, muito mais simples de visualizar. Porque como estávamos fazendo somente com HTML, toda a formatação ela fica misturada dentro do código, como a gente viu, nos atributos e valores. E no CSS fica de forma separada. Todos os navegadores atuais, seja ele Chrome, Firefox, o Edge, o Internet Explorer, conseguem suportar o CSS. Ele surgiu junto com o HTML praticamente para suprir essas deficiências que o HTML possuía de formatação. E basicamente hoje todos os sites utilizam. Agora vejamos como utilizá-los. Primeiro, para aprender o CSS é primordial que se entenda o HTML. E por isso vimos antes o HTML e as tags básicas. Com o que vimos até agora, é possível fazer um site. É possível criar navegação, colocar imagens, textos, fazer formatações básicas. Então, é possível criar um site simples, muito simples, mas vocês notarão que existem limitações para esse site. E é aí que entra o CSS. Ele é uma linguagem embutida. Ele vai dentro do HTML. Então, para se utilizar o CSS, tem que se ter, como eu comentei, um conteúdo, o HTML em si. E existem várias formas de usar o CSS. Veremos hoje somente uma delas, depois a gente vai se aprofundando. Inclusive, para colocar na prática hoje, veremos formatações de texto que não são possíveis somente com HTML. E para isso, eu já vou colocar na prática aqui, é necessário que a gente diga para o HTML onde está essa linguagem, separar. E vamos utilizar a tag style. Onde é que vai essa tag? Dentro da tag head. Eu vou abrir aqui os meus arquivos de exemplo, que inclusive são os arquivos da aula passada. Vou utilizar o index como exemplo, abrindo do meu navegador. Assim é como ele está por enquanto. Existem links que não estão formatados, inclusive em termos de layout, de cores. E existe um texto pré-formatado que eu utilizei o HTML. Eu vou abrir o código no meu Notepad++, pronto. E onde vai esta linguagem a mais? Ela vai dentro do abertura e do fechamento da tag head, ou seja, aqui nesse trecho onde eu
grifei. Existe dentro da tag head a tag meta, que foi criada automaticamente ao criar o arquivo, que serve para detectar caracteres especiais e tudo mais. Não convém que tiremos ela. E aqui a tag title, como já vimos nas aulas passadas, para colocar o título na nossa aba do navegador. Então ela é geralmente colocada embaixo do title. Eu vou começar a abri-la digitando style. Quando eu fecho aqui, o Notepad++ automaticamente fecha para mim também. Vou dar um tab aqui para poder criar uma indentação, um recuo, para poder ficar um pouco mais visível. E é aqui entre a abertura e o fechamento do style que eu vou colocar esta linguagem de programação a mais. Outras linguagens de programação também podem, e geralmente são, colocadas dentro da tag head, porque ela é a primeira a ser lida. Quando abrimos uma página, um arquivo de site, HTML, ele é lido de cima para baixo, sequencialmente, linearmente. Então, tudo que está no topo do código é lido primeiro do que está abaixo. Se há uma linguagem embutida, geralmente é lido essa linguagem antes, que vai ter as formatações, e depois o conteúdo para ele já receber as formatações que já foram lidas, de forma lógica e sequencial. Aqui eu tenho um exemplo de formatação e de estrutura do CSS muito simples, em que estou formatando o título com uma cor laranja. Vamos ver no código como isso funciona, então. Vou aplicar aqui. Colocamos a tag que será formatada, H1, e pode ser qualquer tag. Simplesmente o nome da tag, sem a abertura e o fechamento, nem nada do tipo. E depois dessa tag, desse elemento que será formatado, abrimos chaves. Quando a gente abre chaves, automaticamente o Notepad++ já fecha para a gente, em vermelho. E eu vou colocar algo que chamamos de propriedade. Propriedade é semelhante no HTML ao atributo, praticamente igual. E uma das propriedades que o H1 pode ter é o color. Em inglês é a cor. Depois dessa propriedade vem 2 pontos ao invés de igual, lá no HTML. E depois dos 2 pontos, um valor, que é o orange, a cor. Diferente do HTML, não utilizamos aspas nos valores, somente depois dos 2 pontos aqui o nome do valor, e está feita uma formatação. Se eu for salvar e atualizar, eu já vejo que o meu H1 e todos os H1s, aqui eu só tenho um H1, mas se eu tivesse mais de um H1, eles receberia essa cor laranja. Então aqui já passou para laranja. E notem que, por mais que eu já tenha uma formatação no HTML aqui embaixo, como ele leu primeiro esta aqui, e por isso do cascata é de cima para baixo, ele lê primeiro a ordem de poder, digamos assim, é o do CSS. Ele ignora as formatações do HTML. Veremos depois outros exemplos de como forçar o HTML ou não a ter uma formatação, mas basicamente é assim que ocorre. O que está no CSS é a prioridade de formatação. Algumas coisas interessantes que podemos saber é que não existe limitações de espaço. Eu posso colocar aqui quantos espaços eu quiser depois do H1, depois do chaves. Vocês viram que eu coloquei um espaço maior aqui. E se eu salvar, não vai estar nada de errado. Então não há nada do tipo de... Os espaços acabam não causando erro. O que não pode ter é... Não pode se esquecer de fechar chaves, nem abrir chaves. Os 2 pontos também é obrigatório depois da propriedade e antes do valor. E o H1 aqui tem que ser escrito corretamente. Se eu colocar um espaço aqui no H1, vai dar erro, né? Então tem que ser o H1 exatamente como eu escreveria no HTML, tudo junto. Então eu vou tirar os espaços aqui, foi só um exemplo para mostrar para vocês que não dará erro. E aí como eu faço para criar outras propriedades? Fica-se entendido então que quanto mais propriedades do CSS eu conheço, e mais valores eu conheço, mais possibilidades eu tenho. E as propriedades de valores são muito fáceis, tem como consultar na internet. Depois eu também vou dar dicas de sites que possuem referências
do CSS completo. Eu vou passar aqui as principais para vocês, propriedades e valores, à medida que o curso for ocorrendo. Mas esta basicamente é a sintaxe, é a forma de escrever do CSS. Simples assim. O elemento que vai ser formatado, abre chaves, a propriedade, dois pontos, o valor, que pode ter esta propriedade. E aqui pode ter outro, né? O orange é um. Eu posso colocar red, que é outra cor, o nome da cor. E ele muda para vermelho também. Eu posso colocar aqui a cor em hexadecimal. Vou pegar aqui a cor... Aqui está como navy, mas eu posso colocar uma cor hexadecimal aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui embaixo. Geralmente eu escrevo o nome que fica mais fácil, né? Mas eu posso usar sites de consulta de cores hexadecimais, colocar o código aqui, vai funcionar perfeitamente também. E se eu quiser formatar os H2, os subtítulos, como eu faço para colocar outras regras do CSS? Coloco embaixo, quebro a linha, H2 e sigo a mesma regra. Então eu vou colocar aqui, abro chaves, color, dois pontos, vou colocar um red também. Vocês vão ver que agora todos os H2 vão ficar vermelhos. Salvei, atualizei, H2 todos em vermelho. Porque ele está considerando esta regra aqui. E se eu trocar aqui, colocar orange, os H2 passarão a ser laranjas. Todos eles. Tenho dois aqui. Ficaram em laranja. Muito simples, né? Muito, muito simples. E este é o CSS. Vamos ver outros atributos e valores agora na sequência para poder enriquecer as nossas formatações. Eu vou formatar aqui o parágrafo, como mais um exemplo, colocar um P, que é a tag parágrafo, abrir chaves e colocar um outro color para ele, colocar aqui o color navy, para ele ficar em azul marinho. Todas as tags parágrafo, aqui ó, o texto, ficou em azul marinho. Agora, vamos um pouco mais além para eu passar a última sintaxe aqui, a última forma de escrever, para ficar completo aqui a questão do CSS para vocês usarem melhor. E se eu quiser que esse P, além da cor azul marinho, tenha um outro tamanho? Existe uma propriedade que formata tamanho de fontes, e é o font size. E para que eu coloque no mesmo elemento, por exemplo, no mesmo tag parágrafo, outra formatação, ao invés de abrir de novo P lá embaixo e tudo mais, eu posso separar aqui dentro das chaves, depois do último valor, um ponto e vírgula. Ponto e vírgula significa que esse elemento, P, no caso, vai receber uma outra propriedade de valor. Então, todas as propriedades e valores dentro da abertura e fechamento de chaves podem receber mais de uma propriedade de valor, separados por ponto e vírgula. Então, vou colocar aqui font size, traço size, que é o tamanho da fonte, e colocar depois os dois pontos o tamanho que eu quiser. E aqui eu vou colocar como exemplo 16px, que é de 16 pixels. Vamos ver se aumenta aqui. Salvei. Vocês viram que diminuiu, né? O 16px ele é um pouco menor do que se tinha. Se eu colocar 26 aqui, vocês vão ver que vai aumentar toda a tag parágrafo. Olha só, aumentou todo o tamanho do texto. Vou voltar ao meu 16, que é um tamanho interessante. E aqui no H1 a mesma coisa, e no H2 a mesma coisa. Posso forçar o meu H2, inclusive, a ser maior que o H1, que é o que não acontece naturalmente. O H1 geralmente é maior, fazendo com que os font sizes sejam diferentes aqui. Eu posso formatar a tag que eu quiser. P, H2, a própria linha HR, eu posso formatar utilizando estas regras, essas formas de escrita. Muito simples, né? Uma coisa que eu vou comentar que é interessante é que aqui no valor do font size eu coloquei 16px. O 16 pixels é um valor que a gente chama de absoluto. Um pixel no meu monitor é o mesmo pixel no monitor de vocês, no celular ou em qualquer dispositivo. É um valor que não muda, é um valor fixo. A gente chama de valor absoluto. Mas o font size
e no CSS em geral, para valores numéricos, ele aceita basicamente qualquer medida, pessoal. Olha que interessante. Aceita porcentagem, que é o valor relativo, aceita centímetros, aceita milímetros para unidades de impressão, coisa que o HTML não aceita, e aceita outras unidades que depois comentaremos e são bem interessantes também, que não são aceitas no HTML. Então aqui já podemos ver o poder do CSS em termos de opções. Vamos um pouco além nas propriedades e valores, vou mostrar outras formas de formatar o texto aqui, além do font size, que aqui eu vou abrir um parênteses para explicar algo interessante que é utilizado também pela maioria dos programadores web, e eu também faço uso dessa formatação. Muita gente faz isso que eu acabei de fazer. Coloca um elemento, abre chaves, propriedade de valor, ponto e vírgula para mais de uma propriedade de valor, e para cada elemento se coloca em uma linha, como eu fiz. Essa é uma formatação de CSS possível, uma forma de apresentar ele de forma possível. É a formatação em linha, ou inline, aqui embutida, né? Agora, outra forma, uma forma um pouco visual, um pouco mais separada, é o seguinte. Depois de abrir chaves, eu dou um Enter. E aqui, depois do último valor, eu dou um outro Enter. Né? E depois da abertura das chaves, eu dou um outro Enter também. Então, fica assim a formatação. Eu vou fazer isso com as outras para vocês verem como fica visual. Ó. Depois da abertura do chaves, depois do fechamento do chaves. E se tem mais de uma propriedade de valor, depois do ponto e vírgula eu coloco também o Enter. Olha como fica visual e muito mais fácil também de enxergar. Principalmente quando se tem, e geralmente se tem, mais de uma propriedade de valor. Eu sei que aqui eu tenho uma propriedade de valor, eu sei que aqui eu separo-se por linhas. Aqui uma propriedade de valor, cada linha uma, né? E aqui esse bloco é o H1, esse bloco é o H2, esse bloco é o P. Se eu for colocar um font size aqui, eu dou um ponto e vírgula, dou um Enter, e ele já coloca para mim ali. Então, vou colocar ali font size. Inclusive tem aqui já pronto para mim. Ó. Font size, 2 pontos. Vou colocar no H2 aqui um tamanho 18 px. Ó. Diminuiu muito, vou colocar 28. 18 px era um pouco menor do que já tinha, aí ficou um pouco maior. E no H1, font size um pouco maior que o 28. Vou colocar aqui 36. Pronto, pouca diferença, mas deu. Quando não se tem mais aqui, quando a propriedade de valor aqui é o último, não é necessário colocar a ponto e vírgula. Agora, muita gente, por mais que seja o último, coloca um ponto e vírgula aqui, não vai dar erro. Pra, quando se for digitar, somente dá um Enter aqui, colocar outra propriedade de valor. Então, é possível colocar aqui ponto e vírgula, mesmo que não se tenha mais outra propriedade de valor depois, para que, se for colocar, somente dar um Enter aqui e não esquecer. Porque se eu esquecer esta aqui, se eu apagar o ponto e vírgula aqui, ó, ele já ignora. Ó, podem ver que tudo isso aqui ele já ignorou. Ó. Isso aqui ele já ignorou. Então pode dar esses tipos de erros esquecendo um ponto e vírgula ali. É importante que se sigam essas regras. E essa é uma outra opção de ordenar o código CSS de edentação, de organização ou indentação do código. É muito utilizada e arrisco em dizer que esta é mais utilizada que a em linha. Ela ocupa mais espaço no código, mas ela é visualmente um pouco melhor. Vamos a outra propriedade de texto para exemplificar e eu vou colocar aqui no meu parágrafo. Eu vou mudar o tipo de texto. E para isso, eu vou utilizar o font family. Font hífen family, 2 pontos, e o nome da fonte, Arial, por exemplo. Façam que eu aplique esta tipografia, esse tipo de fonte, no meu texto. Percebam que já mudou. Ficou uma fonte Arial em todos os parágrafos. Se eu quiser voltar de novo, eu posso colocar aqui, posso colocar Verdana. Tem que ser exatamente o nome da fonte que eu tenho instalado. E já mudou para Verdana o tipo de texto do parágrafo.
Importante nessa parte do Font Family eu comentar que se for uma fonte com nome composto, por exemplo, o próprio Trebuchet, espaço ms, como é um nome que tem espaço na fonte, separado por espaço, se coloca aí sim entre aspas, para que funcione. Ó, mudou para o Trebuchet. E é interessante também comentar que se eu não tenho essa fonte instalada no meu computador, eu posso colocar mais duas opções de fonte, separadas por vírgula. Ó, por exemplo, se ele não encontrar a Trebuchet, ele vai pegar Arial, e se ele não encontrar Arial, eu posso colocar uma fonte qualquer semelhante a Trebuchet, que no caso não tem serif, então eu posso colocar sans serif. Sans serif aqui tem hífen. Sans serif. Pronto. Assim eu faço com que o meu código ele fique um pouco mais seguro em se tratando de não desformatar muito a aparência que eu quero. Eu posso escolher 3 fontes semelhantes ou 2 fontes semelhantes, uma Trebuchet e uma Arial, uma Trebuchet e uma Verdana. E caso ele não encontre essas duas, ele pega uma fonte genérica lá, que é qualquer uma sem serifa mais próxima. A mesma coisa se eu estiver utilizando uma fonte serifada, por exemplo, uma Times New Roman, tem que ser colocada entre aspas também, ou uma Georgia, por exemplo. Se ele não achar uma dessas duas, sequencialmente, nesta ordem, ele buscará uma serifada, aí eu só coloco o serif aqui sem o sans, e ele terá essas opções a mais. Legal, né? Outra opção de formatação de texto, vamos ver além do font family, do font size e do color. Opções de alinhamento. Então eu posso centralizar o texto, alinhar à esquerda, alinhar à direita ou até justificar o meu texto com a propriedade text align. Text align, hífen align, 2 pontos, e eu posso colocar os valores que já conhecemos em inglês. Por exemplo, se eu quiser centralizar, eu coloco center. Todos meus parágrafos estão centralizados, olha que coisa estranha para ler, né? Se eu quiser colocar à direita, right, text align 2 pontos, right. À esquerda, que é o padrão, é o left. E o justificado, justify, que é uma ótima opção também. Pronto. Vou deixar como justify aqui. O H1 e o H2 também aceitam isso, então eu posso colocar aqui, copiar e colar aqui, tanto o H1 como center, que ele já está, então eu vou centralizar por aqui. Não. E aqui no H2 eu não vou colocar nada, ele já está aqui alinhado à esquerda, então já é o padrão, não precisa receber o text align. O CSS, com o CSS, além de alinhamentos e todas essas opções, eu posso colocar também negrito e itálico, além de outros tipos de destaque no CSS. Olha que interessante. Então, se eu quiser que o meu H2 fique em itálico, eu posso usar uma opção que é o Font Style. Font Style, existe a opção então de Italic, em que eu consigo forçar o meu texto a ficar em itálico. Vou fazer uma formatação aqui para os links também, né? Abrir a tag A, que são os links. Aqui. E embaixo da tag A eu vou fazer com que meus links fiquem em negrito. Então é possível também forçar, além do font size itálico, usar uma propriedade chamada font weight. Seria peso da fonte em inglês. Font weight aceita então o atributo bold, que é o negrito. Olha só, todos os meus links ficaram em negrito. E eu posso colocar esse font weight bold em qualquer elemento que tenha texto, H1, H2 também, o P, e ele ficará em negrito. Eles ficarão em negrito. Agora, para encerrar e não ficar muito maçante essa questão de formatação de texto, nas próximas aulas veremos formatações de imagem e outras formatações bem interessantes e visuais. Duas formatações que não são possíveis com o HTML, ou até teria como, mas de forma muito complexa, muito trabalhosa. E aqui sim é possível de se fazer,
de forma muito simples, que é a distância entre as letras e as palavras. Por exemplo, eu quero que este fotografia para todos tem 3 palavras aqui no H1. Então, vou colocar aqui no H1. Fique um pouco mais espaçado. Eu posso usar aqui o word spacing, espaçamento entre as palavras. E eu posso colocar um valor numérico para isso. Vou colocar como exemplo 30 pixels. Olha o que acontece com as palavras, elas ficam mais espaçadas. Se eu colocasse isso num P, todas as palavras ficariam espaçadas, ficaria bem difícil de ler. Geralmente isso é utilizado em títulos e subtítulos, porque eu posso colocar valores altos, assim como 30 pixels, a gente já viu que tem uma boa diferença, ou eu posso colocar inclusive valores negativos aqui. Menos 5 pixels, olha o que acontece, as palavras ficam mais amontoadas. Isso pode ser, em alguns casos, interessante. Eu vou colocar aqui um valor de 10 só para a gente manter isso e para a gente ter aqui registrado. Acho que um valor de 5 já não fica tão estranho. E a gente mantém aí uma formatação, a propriedade de valor word spacing. E assim como a gente tem um word spacing, a gente tem também a distância entre as letras ao invés de palavras, que é o letter spacing, espaçamento entre as letras. Segue a mesma regra, pode ser um valor positivo ou negativo, um valor absoluto, como em pixel, como eu coloquei. E eu vou colocar aqui um valor de 30px, seguindo o exemplo passado, para vocês verem como fica. Todas as letras ficaram espaçadas 30 pixels uma das outras. Fica muito aberto o texto. Mas eu posso colocar também valores negativos, como menos 5, e aí as palavras ficam, olha só que interessante, as letras ficam amontoadas. Eu vou colocar aqui valor de menos 3. E aí fica bem interessante, já muda um pouco o aspecto do título. Então, para fazer um layout um pouco mais personalizado, fica muito fácil fazer este tipo de formatação. Eu posso repetir isso, inclusive, aqui, copiando e colando no meu H2, separado do ponto e vírgula ali. E ali minhas palavras aqui, acho que o menos 3 até ficou mais exagerado. Acho que o menos 1 no H2 ficaria um pouco melhor, até porque ele é menor. Aí, olha que interessante que ficou. Então aqui já vemos um certo poder aqui, né? Eu vou até colocar aqui um color também para combinar aqui nos links. Ó. Então forcei meus links a ficar com uma outra cor. E aqui algo interessante, né? O sublinhado, que eu acabei não falando, acabei esquecendo, eu falei negrito itálico aqui no font style e no weight, e esqueci de falar sobre o sublinhado, que eu posso forçar a tirar ou colocar sublinhados. E para isso eu vou usar o text decoration. Propriedade text decoration. Eu consigo colocar o underline para forçar a ficar sublinhado, ou o none para tirar sublinhados, porque por padrão todos os links de texto são sublinhados. E se eu colocar um text decoration none, com valor none, eu estou tirando o sublinhado. Olha só, tirei. Ele continua sendo link, mas ele já não está sublinhado. Se eu quiser que o conceito ou qualquer outra palavra fique sublinhado, como eu comentei, eu posso colocar um text decoration underline, que é um outro valor possível, que é underline. E aí o meu conceito aqui vai ficar, olha só, sublinhado. Eu vou tirar, porque foi só um exemplo. Mas é algo também de formatação básica de texto, text decoration, muito utilizado, principalmente com esse valor none aqui, para os links. Feito isso, né, eu já tenho as formatações aqui em cima no style, no meu HTML, separado com essa linguagem de programação nova, essa linguagem de marcação. E a maioria das formatações agora eu já posso retirar aqui, que estão aqui. Olha como fica mais limpo o código. Eu vou fazer essa limpeza. Eu posso tirar toda essa formatação aqui do font, até a própria tag font eu posso tirar.
posso tirar o Align Center do H1 e todos os aligns que eu tenho. Tá? Só não vou tirar o do HR, que eu acabei não formatando ele ali, né? Então aqui tem um outro font, size, font aqui, ó. Vou tirar. Vou tirar também os fechamentos. Tem um outro font aqui. O fechamento dele eu vou tirar. Aqui também. Até porque estas formatações de fonte aqui já não são mais válidas. Ele considera o que eu tenho lá em cima. Aqui. E eu posso ir formatando depois, como a gente viu, só com CSS todas essas propriedades de cor e tamanho de forma muito mais flexível e com muito mais possibilidades. Pronto. Então já ficou mais limpo o meu código. Aqui eu tenho basicamente o conteúdo. Algumas formatações que a gente ainda não viu, como formatações de fundo, de cor, do próprio HR, de tamanhos que a gente não viu, mas isso veremos nas próximas aulas. Aqui eu vou salvar só isto e atualizar. Vocês viram que pouca coisa mudou aqui, ó. Pouquíssima coisa teve mudanças. Aqui, como eu não formatei as fontes do H1 aqui com fonte family, só coloquei fonte family no P, ele acabou colocando a fonte básica aqui do tanto para H1 quanto para H2 quanto para os links, né? Mas aqui eu posso copiar então essa formatação de fonte aqui do font family, que é esta aqui, também para o H1 e também para o H2. Bom, só vou dar voltar aqui, pronto. E também para os links, né? Assim então, vai ficar tudo com as fontes iguais aqui. Ó, voltou. Essa é a introdução do CSS. Vocês viram já o poder e como fica melhor o código e com mais possibilidades. Vimos as principais formatações de texto e nas próximas aulas formatações aí de fundo, de imagens e também de estrutura, como organizar o site, colocando espaços nos textos, nas imagens, nas galerias, de forma e até efeitos visuais, de forma a utilizar o CSS de forma bem ampla e explorando o poder dele. Espero que tenha ajudado. Se você curtiu aí as dicas, não esqueça de se inscrever no canal, indicar para amigos e comentar. Isso é muito importante para nós. E vejo vocês na próxima aula, na aula 15. Grande abraço e até lá!